Nossa história começa dessa vez em uma paisagem verde onde vemos pedras que lembram uma ossada de um grande animal. Olhando mais de perto, vemos que uma multidão de pessoas está reunida neste lugar. Até que alguém ao fundo chama, pedindo por um segundo da atenção de todos. A pessoa que o chamou era, na verdade, um gato amarelo que carregava uma bolsa consigo. O gato pergunta se eles estariam interessados em comprar boas mercadorias, e as pessoas surpresas o chamam de gato mercador. Enquanto as pessoas no fundo estavam se derretendo pela fofura do gato, um rapaz mais à frente pergunta qual seria a mercadoria que ele está vendendo. Estranhamente, o gato mostra um pequeno tomate cereja que surpreende a todos. As pessoas comentam que essa é apenas uma coisa comum que pode ser comprada em qualquer lugar, e elas estavam esperando algo como poções e armas melhores, não uma mera fruta qualquer. O gato chama de humanos tolos e diz que já esperava essa reação vinda deles. Ele comenta que essa fruta é diferente de um tomate cereja comum, apontando para as garotas, pede que olhem a descrição do item. O que os surpreende por um tomate ser considerado um item. O item em suas mãos é um tomate cereja mágico, com regeneração de mana em 0,1 por 10 minutos. É algo muito baixo para um item, mas logo uma das garotas se surpreende porque pode perder 10 gramas de gordura comendo um desses. Aproveitando a chance, o gato diz que são apenas 0,5 moedas da torre cada um. Após saber o preço, havia várias pessoas mostrando suas sacolas de dinheiro enquanto pediam por todos os tomates que ele tinha, assustando o pequenino no processo. O Garen Star Guardian se aproxima para perguntar de onde veio este item e quem foi que o fez. Com uma resposta simples, o gato mercador diz que isso é segredo comercial. Mudando para outro lugar, podemos ver uma lavoura enorme de tomate cereja. Então, vemos o que parece ser o cultivador dos tomates que fala para um pequeno coelho com um carrinho de mão que esses já são suficientes por hoje. Acenando com a mão, ele fala que já está bom por hoje e pede para que os outros coelhos também venham descansar um pouco. Ele pega um tomate e o espreme em um copo como se fosse um limão. Em seguida, pede para uma abelha próxima por um pouco de mel, que é logo entregue pela pequena abelhinha. Com alguns movimentos para misturar, ele transforma o tomate e mel numa espécie de suco e serve para todos os coelhos em seus fofos copinhos de cenoura. Então, eles bebem juntos. O que acabou de ser consumido é reconhecido pelo sistema como suco de tomate cereja com mel. Erguendo seus copos, eles dizem que isso é que é vida boa. Após isso, uma missão aparece pedindo para dividir a bebida de tomates e mel com os administradores da torre, mas não dá nenhuma recompensa, e caso falhe, a punição é a decepção do administrador. Nosso protagonista então fala que mais tarde fará um pouco para ele, e como consequência, ele recebe a decepção do administrador. Lá de um lugar alto, o gato mercador aparece chamando pelo mestre Sejum, e diz que está de voltando sendo recebido no colo com nosso protagonista dizendo que dessa vez ele foi bem rápido. O gato mercador fala que vendeu tudo dessa vez e trouxe muitas moedas de volta. Enquanto acaricia o gatinho, ele diz que ele fez um bom trabalho, e vai deixar ele ser o CEO da empresa por 1 hora. Logo em seguida, com uma cara suspeita, ele fala que é questão de tempo até seu nome ser reconhecido por todos, o que assusta o pequeno gato. Ele desce do colo de nosso protagonista e diz que não é hora para ficar de bobeira. Ele vai comer logo e partirá em seguida para conseguir mais dinheiro. Nosso protagonista diz que ele pode descansar um pouco se quiser, mas é ignorado enquanto o gato pede para o coelho preto reabastecer seus suprimentos. Enquanto o coelho preto abate alguns peixes para o gato mercador, nosso protagonista fala que o gato realmente se viciou em fazer dinheiro. Mudando o rumo da conversa, nosso protagonista diz que quase se esqueceu, e vai até uma parede de pedra para fazer uma marcação no que parece ser um contador de dias. Com isso, nosso protagonista fala que já se passaram 150 dias, e aqui descobrimos que seu nome é Park Sejum, que possui a classe de fazendeiro. Logo após, o coelho preto pula em seu ombro, e nosso protagonista pergunta se ele já terminou. Logo em seguida, o gato mercador faz o mesmo e diz que vai ajudar um pouco também. Olhando de longe, nosso protagonista diz que já se passaram 150 dias desde que ele entrou na torre e de alguma forma se perdeu. Ele fala que essa é a história de como ele se perdeu dentro da torre e, logo em seguida, ele fala que vai começar.
Voltando um pouco à história, há 10 anos atrás na cidade de Seul, em um dia agitado, uma torre de 99 andares apareceu no meio de Gangnam. Não foi somente em Gangnam. Um total de 100 torres apareceu em diferentes países pelo mundo, incluindo a Coreia. Cada país investigou as torres que apareceram em seus territórios, mas a única coisa descoberta era que a torre tinha 990 metros de altura e era feita de um material absurdamente resistente. Onde nem mesmo bombas nucleares seriam capazes de destruir uma dessas torres. No entanto, duas coisas mudaram, pois pessoas começaram a sair pela parede da torre. Ao dar entrevistas, a resposta para como eles entraram nas torres era a mesma. Repentinamente, um buraco negro apareceu em sua frente, e quando acordaram, já estavam no primeiro andar da torre. Depois disso, muitas notícias começaram a surgir. Todas as torres estavam conectadas a apenas uma, assim que entrar na torre, as pessoas despertavam no primeiro andar. Então, escolhiam um papel entre mago ou guerreiro. Não parava por aí, pois a partir do segundo andar, os monstros começavam a aparecer. Em um tipo de conferência, um homem no palco dizia que toda vez que eles concluíam um andar, conseguiam recompensas diferentes. Em alguns casos de sorte, era possível obter um ingresso, o que chamava a atenção das pessoas na plateia, que perguntavam para que ele servia. As pessoas que despertaram por causa da torre podiam entrar e sair livremente quando quisessem, mas esse ingresso era necessário para pessoas comuns conseguirem entrar na torre. Uma mulher na plateia pergunta por que alguém iria querer entrar por escolha própria num lugar cheio de monstros. E pergunta se ao menos sabem a origem da torre. Neste momento, ninguém sabe essa informação. Olhando para o lado, uma mulher segurava um pequeno baú em suas mãos. Com um simples abrir da tampa do baú, uma montanha de ouro e joias caem como uma cachoeira. O apresentador então fala que a única certeza no momento é que ao escalar a torre, eles se tornarão ricos. A cena corta para alguém vendo o noticiário, onde a apresentadora informa que o preço dos ingressos, que era de 150 milhões de won, sofrerá um aumento para 200 milhões de won na próxima semana. Nesse momento, centenas de pessoas estão aglomeradas em frente aos portões para comprar um ingresso por medo dos preços aumentarem. A pessoa assiste ao noticiário e uma lojista que se distraiu quando um cliente a estava chamando. A moça então larga o celular e comenta que as pessoas estão arriscando suas vidas só para ganhar dinheiro. Cobrar 200 milhões por isso é um exagero, e ela pergunta ao jovem se ele também não pensa o mesmo. O jovem a quem a senhora se referia era nosso protagonista Park Sejun de 26 anos, que diz que concorda com ela. Nosso protagonista, enquanto está andando pela rua, confere suas finanças e percebe que se descontar seus custos de vida e matrícula, ele conseguiu economizar uma boa quantia. Ele agora tem 12 milhões e pensa que isso é bom. Mas se o preço dos ingressos continua a subir, ele não sabe quando será capaz de comprar um, e ele se pergunta se realmente vai ter sequer a oportunidade de comprar um. Contrariando seus pensamentos negativos, ele diz para si mesmo manter o ânimo e fala que deve ter uma forma de economizar dinheiro. Ele olha para os vegetais que comprou e fala que os conseguiu por um bom preço. Se pergunta se deveria plantar alguns deles, pois parece que logo eles também ficarão mais caros. Ele se lembra que há pouco tempo viu sua idol favorita, Sarah, em um comercial de vegetais. Com isso, ele fala que precisa economizar o máximo possível para comprar o ingresso. Assim, talvez ele entre em uma boa guilda, e quem sabe ele talvez complete a torre. Logo em seguida, vemos ele imaginando se declarando para sua idol favorita após concluir esse feito. Enquanto ele estava todo bobo se motivando, uma mancha preta está se formando no ar em suas costas. Até que, por fim, ela toma a forma de um círculo perfeito que emite raios e suga o ar ao seu redor. Surpreso com isso, o protagonista diz que isso é um buraco negro, o mesmo que sugou a primeira geração de despertados. Entusiasmado com o acontecido, ele se pergunta se o buraco negro o puxaria. Abre os braços e diz que está disposto a arriscar sua vida e subir de nível na torre. Fala que o buraco negro pode puxá-lo, mas mesmo com essas palavras, nada acontece por um bom tempo. O silêncio repentinamente toma conta. Logo em seguida, o portal começa a diminuir, e nosso protagonista fala que antes de sumir, tem que levá-lo com ele. Então,
ele corre desesperado dizendo que não pode perder uma oportunidade dessas. E já que o buraco negro não quer puxá-lo, então ele irá pular por conta própria dentro do portal, e vemos ele dar um salto desesperado para entrar na torre. No instante seguinte, ele cai de cara no chão como se tivesse pulado em direção ao chão desde o princípio. Com a cara na terra, ele já estava em um lugar bem diferente de onde estava anteriormente. Pensava encontrar um lustre sofisticado e uma praça bonita decorada em mármore, repleta de equipamentos. No entanto, à sua frente, só via uma paisagem cheia de terra iluminada por uma luz que saía de um buraco logo acima dele. Com a mão na cabeça, ele grita perguntando que droga de lugar é esse em que ele veio parar. Vemos que ele está preso em um buraco no meio do nada. Próximo a esse lugar, uma torre negra está no centro de uma planície rochosa, e dentro dela, uma figura negra semelhante a um dragão, diz que a bola de cristal detectou uma anomalia na torre. Com uma cara nada amigável, ele diz que precisa encontrar a causa, pois esse é o dever do administrador da torre. A cena corta para uma entrevista com uma jogadora, e o repórter pergunta que tipo de lugar é a Torre Negra. Ela fala que dentro da torre há um palácio muito brilhante e espaçoso com vários itens que você pode comprar. Mudando para outra entrevista, um homem diz que a coisa mais importante no primeiro andar é o campo de treinamento, pois se quiser sobreviver na torre, precisa ser forte o suficiente para se manter vivo e lutar contra monstros. Foi isso que nosso protagonista viu antes de entrar na torre, mas as coisas para ele estavam muito diferentes, pois ele estava preso em um lugar que, em vez de uma loja chique, havia uma poça d'água, e seu campo de treino era, na verdade, uma área plana de terra dentro de um buraco. Após muito tempo de procura, nosso protagonista, que olhou por todos os cantos, diz que não há nenhuma saída, não há campo de treinamento e muito menos uma loja. Nas últimas horas, ele perdeu a voz enquanto gritava desesperadamente por ajuda, e ele chega à conclusão de que não tem ninguém por perto. A dúvida em sua mente nesse momento era se ele havia se perdido. Depois de um tempo pensando, nosso protagonista parece ter começado a coringar, rindo com uma cara medonha, mas ele logo é interrompido pelo toque de seu celular que estava em seu bolso. Olhando o celular, nosso protagonista percebe que era seu despertador, o que indica que já faz um dia que ele chegou aqui, e ele também observa que não tem sinal, mas provavelmente o horário ainda está correto. Após muito tempo dentro da torre, nosso protagonista demonstra estar com fome, e logo ele pega suas compras dentro da mochila. Em suas mãos, ele tem uma garrafa d'água, 27 tomates cereja, 10 cebolinhas, 7 batatas doces e uma maçã. Ele escolhe primeiro comer a maçã. Provando a maçã, nosso protagonista diz que comer uma fruta pela manhã é a melhor coisa. Mas o problema agora é que a pequena maçã não foi suficiente, e ele ainda está com fome. Então, ele pega uma das batatas doces que estavam em sua sacola e a prova. Ele a descreve como tendo uma textura mastigável, e ele admite que estava mais gostosa do que ele pensava. Ele fala que sempre as cozinhou, mas às vezes também é de boa comê-las cruas de vez em quando. Pela sua pressa em comer, ele acaba se engasgando com um pedaço de batata e logo corre para beber a água para ajudá-lo a se salvar. Depois disso, ele cai no chão para descansar e diz que essa foi uma boa refeição. Mas depois de um tempo parado no mesmo lugar, ele se perguntava quanto tempo vai ter que ficar preso nesse lugar, e nesse momento ele precisa descobrir uma maneira de sair antes que seus suprimentos acabem, pois se ele não sair logo vai acabar se tornando uma múmia e seus sonhos vão ir por água abaixo. Se erguendo, ele diz que não vai morrer desse jeito. Essa é a torre, seu sonho sempre foi chegar aqui e não pode simplesmente morrer dessa forma. Ele para pensar em uma coisa e tem uma ideia interessante. Ele olha para a maçã que acabou de comer, e rapidamente ele decide cavar um buraco para plantar na tentativa de crescer uma árvore. Ele também aplica o mesmo para as cebolinhas. Ele remove as raízes das 10 cebolinhas e guarda as folhas para servir de alimento. Depois de um pouco de trabalho, ele também separa 2 batatas e alguns tomates para sua pequena plantação, e logicamente o resto será usado para ele comer. Otimista com seu feito, ele diz que vai fazer de tudo para sobreviver e esperar até que sua plantação cresça, mas com o término de sua frase, um forte terremoto balança a caverna por completo, assustando nosso protagonista. Ele fala que com certeza isso foi feito por um monstro, mas segundo suas informações,
não deveria haver monstros no primeiro andar. Mas a sua cara é de total espanto ao olhar para o lado de fora da caverna, pois logo acima dele uma lua azul surgiu no céu iluminando a noite. Mas logo depois algo começou a afligir seu corpo de maneira agressiva, os gritos da criatura exerciam uma pressão esmagadora contra nosso protagonista. Com o fim dos rugidos, uma grande sombra repentinamente tapou a luz da lua que estava iluminando a caverna, e no céu uma criatura gigantesca estava em pleno voo, um gigante dragão negro, também conhecido como administrador da torre. Mas por causa do fenômeno e a aparição do dragão, nosso protagonista sucumbiu ao choque e desmaiou. Mas algo mágico estava acontecendo com as cebolinhas plantadas, que agora estavam brilhando em azul. No dia seguinte, nosso protagonista acorda com o som de seu despertador mais uma vez, e se pergunta por quanto tempo ele apagou. Mas surpreendentemente, ao ver a data, ele percebe que ficou desacordado por 2 dias inteiros, e por consequência disso, ao levantar, ele sente uma tremenda dor nas costas. Ele então se senta escuro em uma planta próxima, pois seu corpo todo dói e ele está sem energia. Mas ele estranha uma coisa, pois ele não se lembrava de ter uma árvore na caverna, mas para sua surpresa não era uma árvore e sim uma cebolinha que cresceu a um tamanho incrível. Confuso com o acontecido, nosso protagonista pergunta se isso é mesmo possível, pois nunca ouviu falar em cebolinhas crescendo até esse tamanho. Não demora muito para ele chegar à conclusão de que pode ser influência da torre. Em um documentário que ele viu anteriormente, mostrava que plantas mudam dependendo de como crescem, o que o leva a crer que algum poder deve ter afetado a cebolinha. Chegando a isso, ele percebe que talvez o mesmo tenha acontecido com os outros, e ao se aproximar do chão, ele percebe vários brotinhos, tendo um total de 52 deles. Olhando para o lado, ele vê que as cebolinhas estão impedindo a passagem da luz para os brotos, então ele decide colher as cebolinhas, e com certa dificuldade, ele consegue cortar os talos, que agora eram mais grossos e rígidos do que ele imaginava. Terminando de colher, ele se perguntava qual gosto essas cebolinhas teriam, e na primeira mordida, fogo e fumaça saíam de sua boca, pois estava realmente muito picante. Correndo para o lago, ele bebe água desesperado para acalmar sua língua, pois estava mais picante que as cebolinhas originais. Após isso, ele percebe que isso não afetou seu estômago, então quando quiser comer algo mais apimentado, ele vai comê-las, mas primeiro vai ter que se acostumar, então decide guardá-las por hora. Ele então pega sua marmita vegetariana e se sentam em uma pedra grande, e olha para o céu enquanto diz que na torre o sol nunca se põe, mas de tempos em tempos o sol fica oculto pela lua de cada andar, e esse fenômeno é chamado de lua azul. Mas segundo nosso protagonista, a lua azul só deveria aparecer depois do 10º andar, e ele pensava estar perdido pelo primeiro andar atualmente, mas parece que a realidade é outra, e se lembrando de antes de desmaiar, ele tem certeza de que aquele dragão negro não foi uma ilusão. Nosso protagonista conta que, 10 anos atrás, quando a torre apareceu, uma das maiores guildas, a Guilda Fênix, conseguiu subir até o 37º andar. As informações de andares acima de 30 são um segredo de guilda, mas muitas informações abaixo do 30º andar podem facilmente ser vistas no YouTube. Segundo as informações, do 2º até o 10º andar, os inimigos são esqueletos. Do 11º ao 20º, são goblins, e do 21º até o 30º aparecem orcs, e segundo algumas especulações e rumores, as criaturas no 31º andar são aranhas-monstro. Mas o curioso é que até agora ele nunca mencionou dragões por todas as pesquisas, nem mesmo lagartos ou qualquer monstro semelhante foi citado. Despreocupado com sua situação atual, nosso protagonista se pergunta que andar seria esse. Nosso protagonista pensava agora que poderia estar perdido em um andar no qual nem os melhores caçadores chegaram ainda, mas seus pensamentos são rapidamente interrompidos por algumas gotas que caem em seu rosto. Ele se levanta rapidamente e pergunta se isso seria chuva, mas segundo suas informações, fenômenos de chuva são extremamente raros na torre. Quando ele olha rapidamente para o alto, algo que estava na beirada se esconde rapidamente, e com uma cara assustada, ele se pergunta se isso poderia ser um monstro. Mas na verdade era um coelho adorável que parecia estar babando enquanto olhava para as cebolinhas lá embaixo. Enquanto nosso protagonista pensava que ele poderia ser um monstro, o pequeno coelho pulou sem muita cerimônia para dentro da caverna.
O que fez nosso protagonista correr para tentar ajudá-lo, pois cair dessa altura seria fatal para um coelho normal, mas o coelho cai sobre a cabeça de nosso protagonista graciosamente e ainda tira onda ao dar um mortal e cair no chão em pé, mostrando que isso foi muito simples. Já no chão, o coelho olha fixamente para as cebolinhas do nosso protagonista, e brilhantemente nosso protagonista percebe que esse não é um coelho normal. Ignorando isso, o coelho aponta para as cebolinhas pedindo para comê-las, e nosso protagonista decide arrancar alguns ramos de cebolinha para o pequenino, e ao entregar, o coelho fica muito feliz em receber algo para comer. Mais que depressa ele devora seu ramo de cebolinha em poucas mordidas, e vendo o grande apetite do pequeno, nosso protagonista fala que ele pode pegar o quanto quiser, pois ele tem muitas dessas. Em uma observação de nosso protagonista, ele diz que as cebolinhas estão crescendo rapidamente, pois essa é a segunda vez que as colheu neste dia, então terá que colher 2 vezes ao dia daqui para frente. O pequeno se levanta entusiasmado como se quisesse dizer algo a nosso protagonista, e logo em seguida ele faz alguns sons em direção ao lugar de onde ele pulou anteriormente, e outro coelho aparece dando um salto direto sem pensar e cai fazendo um pouso de super-herói. A coelha entrega um regador e um chapéu ao outro coelho de antes, e logo os dois estão com trajes fofos de coelhos agricultores. Vendo os dois na sua frente, nosso protagonista se surpreende que agora tenha 2 coelhos, e logo pergunta se eles na verdade são um casal de coelhos, e ambos fazem um som como se confirmassem e mostram um sorriso positivo. E agora, após alguns dias dentro da torre, nosso protagonista recrutou um casal de coelhos que se juntou à sua caverna. Após um tempo, retornamos à caverna, que agora mostra uma grande quantidade de cebolinhas. Podemos ver que os pequenos estão cantarolando enquanto fazem seus trabalhos de jardinagem, colhendo e regando as plantas que crescem na caverna. Eles trabalham felizes, enquanto nosso protagonista está bem preguiçoso, sentado em sua pedra. Ele observa os pequenos trabalhando entusiasmados e felizes com suas vidas. Então, nosso protagonista fala que eles formam um belo casal e se pergunta como as coisas acabaram assim. Voltando ao momento em que chegaram na caverna, nosso protagonista estava surpreso por eles quererem ficar na caverna. No entanto, olhando para aqueles 2 tufinhos brancos e fofos, ele não teria muitas escolhas a não ser deixá-los ficar, pois pareciam muito indefesos. Assim, depois de se encantar com a fofura dos pequenos, ele decidiu não discutir muito e aceitar os 2 em sua caverna. Ele falou que nada nesta vida é de graça. Se eles fossem ficar, teriam que ajudar na fazenda. No momento, tudo o que eles têm que fazer é cortar as cebolinhas. Os 2 não se importavam em ter que cultivar e pularam de felicidade nos braços de nosso protagonista. Ele é alvejado por um ataque intenso de fofura dos pequeninos, mas nosso protagonista percebe uma coisa e pergunta se o que eles estão carregando são, na verdade, itens. O regador que o marido coelho carrega parece ter água infinita, e o avental da esposa coelho é interessante, pois a todo momento ela tira novas ferramentas diferentes de dentro dele. O protagonista inveja eles por terem equipamentos tão incríveis, mas o marido coelho aparece para chamar sua atenção. Olhando ao lado, uma pilha de cebolinhas já havia sido cortada e separada. Ele pede para os pequenos guardarem as cebolinhas cortadas e fala que, por enquanto, não há mudança nas batatas. Ele aproveita para ver os tomates cereja e percebe que eles cresceram ligeiramente, se perguntando se é por causa dos coelhos. Nosso protagonista olha para eles, e os pequenos pareciam um pouco ansiosos e preocupados. Percebendo isso, nosso protagonista os tranquiliza ao dizer que eles estão contratados. Com isso, os pequenos pulam de alegria e comemoram felizes com sua nova morada. Depois disso, nosso protagonista os observa conversando sobre algo, sem entender o que estão dizendo. Logo em seguida, vemos eles saírem disparados, deixando somente poeira para trás. Nosso protagonista percebe que eles pararam próximos a uma parede repentinamente, e inesperadamente, o marido coelho começa a cavar um buraco com sua pá, enquanto a esposa coelha está criando um belo arranjo de flores brancas, que viram um enfeite para a porta de sua nova casa. Vemos que, após isso, o marido coelho estava exausto de sua construção. Nosso protagonista estava realmente impressionado com a velocidade de construção desses pequenos, e ele dá um joinha para o marido coelho por seu trabalho incrivelmente rápido.
Mas a esposa coelha toca seu ombro com uma cara meio sugestiva e envergonhada, e aponta para sua nova toca recém-construída. Pelo olhar dela, já sabemos como ela quer estrear a casa nova. Em vez de felicidade, o marido coelho tem uma expressão de medo em seu rosto, mas não parece que a esposa estava ligando muito para isso e já foi arrastando ele pelo pescoço para dentro da casa. Mulher de atitude essa aí. A porta da toca é rapidamente fechada, e vemos que os corações estão saltando, indicando que as coisas estão ficando quentes lá dentro. Tudo que nosso protagonista podia fazer era desejar sorte ao marido coelho, mas lá no fundo, o protagonista sentia inveja, pois ele não tem essa mesma sorte de ter uma companheira. Deixando os coelhos de lado com seus momentos íntimos, nosso protagonista volta para sua pedra, enquanto diz que está entediante ficar sozinho na caverna. Deitando em sua cama improvisada, ele diz que, graças aos coelhos, conseguiu ajuda na fazenda e um pouco de fofura. Mas enquanto ele estava deitado, algo inesperado acontece e sua cama pega fogo sozinha. Ele cai no chão e rola para apagar o fogo, enquanto grita que suas costas estão pegando fogo e se pergunta que merda está acontecendo. Ao olhar para sua cama improvisada, ele percebe algo vindo da garrafa plástica, e aquele momento desperta lembranças em nosso protagonista. Ele entra no modo Bear Grylls, e começa sua encenação, dizendo que o ambiente na torre era duro, mas mesmo assim ele não perdeu as esperanças, pois felizmente ele tinha cebolinhas e uma garrafa d'água com ele. Ele usa a garrafa de forma cilíndrica e transparente como um tipo de lente focal, exatamente como o primeiro episódio de sobrevivência na selva que ele viu no YouTube. Mas no final, suas tentativas foram frustradas, pois as folhas só soltavam fumaça, mas não chegavam a pegar fogo. Ele se pergunta o que deu errado, pois ele tem certeza que fez tudo certo para criar uma fogueira. Ao olhar mais de perto, ele vê que uma pequena faísca de fogo ainda estava acesa. Voltando à toca dos coelhos, podemos claramente ver pela aparência do marido coelho que ele foi totalmente sugado pela esposa nessa pequena toca. Quando eles olham em volta, percebem que nosso protagonista estava agachado, soprando alguma coisa. O protagonista estava desesperado, soprando a pequena faísca para fazer fogo. Os coelhos chegam para ajudar no que nosso protagonista está fazendo. Sejun não perde tempo e pergunta se eles podem fazer vento nas folhas para ele. Enquanto os pequenos estão soprando, Sejun segura a garrafa para manter o foco para acender o fogo. Após muitas tentativas, Sejun grita para que o fogo venha dessa vez. Depois de muita insistência, as folhas de cebolinha finalmente pegam fogo. Ele grita em emoção, pois finalmente o fogo pegou depois de tantas tentativas. Ele olha para trás e avista as cebolinhas, que acabaram de crescer novamente. Sem perder tempo, já coloca uma para cima do fogo com a intenção de cozinhá-la. Quando a cebolinha muda um pouco sua cor, ele atira, pois já estava pronta. Depois disso, o processo foi simples. Ele retira umas partes queimadas nas pontas e logo vai provar para saber o resultado de sua culinária primitiva. Ele começa a tremer, chamando a atenção dos pequenos que parecem não entender nada que está acontecendo. Mas com uma cara completamente estranha, Sejun fala que tem um gosto doce percorrendo sua boca. Ele descreve isso como um cavalo verde correndo em um grande campo verde em sua boca. Ele nem perde tempo e vai logo cozinhando mais, pois para ele isso era muito gostoso. Por um momento, os coelhos ficam apreensivos, mas não demora muito para que eles tentem a cebolinha assada. Bastou uma mordida para eles ficarem de queixo caído com um sabor tão diferente do que eles já comeram até agora. Nosso protagonista diz que eles podem comer o quanto quiserem, pois tem bastante sobrando. Em seus pensamentos, ele dizia que, depois de se perder dentro da torre, essa foi a primeira vez que ele pôde comer uma comida quente novamente, e naquele dia ele dormiria muito bem. Oi pessoal, o vídeo de hoje trouxe mais uma obra incrível, espero que todos tenham gostado e se curtiram deixem um like e comentem parte 2 para mim saber se gostaram, e compartilhem para ajudar a mais pessoas conhecer o canal, um abraço e até o próximo vídeo.